Sabe aquela impressão de que existe uma guerra entre o coração e a mente na vida espiritual? Pois é. De um lado a gente tem a fé, que é vista como aquele salto de confiança, pura entrega. E do outro, o estudo, a teologia, que parece uma coisa mais fria, mais calculista. Mas será que eles são inimigos de verdade? É isso que a gente vai explorar agora. Então vamos direto à pergunta que está no centro de tudo isso, né? Será que estudar teologia, mergulhar em toda essa análise, em toda essa doutrina, será que isso acaba, no fim das contas, matando a fé de verdade? Olha, essa é uma preocupação e até um medo bem real para muita gente. E não é à toa que se pensa assim. Para muita gente, a palavra teologia já soa como algo acadêmico demais, sabe? Parece que pega algo que deveria ser vivo, pulsante e transforma num exercício intelectual seco. Em vez de ser uma ponte que aproxima de Deus, acaba parecendo um muro. E olha, isso não é só uma impressão solta no ar, não. O pastor João Alves dos Santos, por exemplo, ele aponta que essa ideia às vezes é até promovida de propósito. Tem gente que, talvez por não entender o real objetivo, acaba pintando a teologia como uma verdadeira inimiga da fé. Ok, mas e se a gente virasse essa chave? E se o propósito da teologia for completamente diferente do que se imagina? E se o objetivo final, na verdade, for algo muito mais profundo, muito mais pessoal? Pois é aqui que o jogo vira. O grande objetivo da teologia não é de forma alguma só acumular fatos sobre Deus como se fosse uma enciclopédia. O propósito verdadeiro é outro. É permitir que uma pessoa construa um relacionamento com o Criador. Afinal de contas, a gente precisa conhecer para poder se relacionar, não é mesmo? E a lógica por trás disso é até bem simples, se a gente pensar bem. É como em qualquer relacionamento humano. Primeiro ponto, não dá para ter um relacionamento com alguém que não se conhece de verdade. Segundo, a teologia é justamente o caminho para buscar esse conhecimento mais profundo de Deus. E, portanto, o terceiro ponto é a consequência. Ela se torna a base, o alicerce para um relacionamento genuíno e não só teórico. Ok. E para a gente entender isso de verdade, a gente precisa fazer uma distinção que é, assim, crucial. Está bem no coração de toda essa discussão. É a diferença entre o que é fé de verdade e o que é credulidade. Algo que muitas vezes se passa por fé, mas não é. Então, vamos lá. O que é fé de verdade? A fonte que a gente está analisando define fé como uma disposição da alma para confiar em outra pessoa. Presta atenção nessa palavra, confiar. Não é só concordar com uma lista de fatos na cabeça. É um ato de confiança que vem do coração. É algo relacional. E para ilustrar isso, tem uma história que é simplesmente perfeita. Imagina a cena. Um menininho pula de um sofá bem alto, na direção do pai, gritando: "Pai, me prega!" O pai, no impulso, larga o prato de comida e pega o filho. E o menino sorri e diz: "Eu sabia que o senhor nunca ia me deixar cair." Percebe? Ele não calculou as chances, não fez uma análise de risco. Ele simplesmente se lançou numa confiança total e absoluta no pai. Isso é fé em ação. É entrega. Agora, vamos para o outro lado da moeda, a credulidade. Ela funciona de um jeito bem diferente. A credulidade se alimenta de coisas que a gente imagina, que a gente supõe. Ela é cultivada na nossa imaginação. É, no fundo, um cálculo lógico de probabilidades. É mais um cálculo mental do que um salto de confiança. Quer ver um exemplo simples? Pensa numa dor de cabeça. A pessoa pensa: ok, vou para um quarto escuro, vou tomar um remédio. O que ela está fazendo? Está calculando a probabilidade de aquilo dar certo. É uma lógica de causa e efeito. Se eu fizer A, provavelmente o resultado vai ser B. Isso é credulidade. É uma expectativa baseada num cálculo, não numa confiança pessoal em alguém. É quase uma transação em busca de um resultado. Então, para ficar bem claro, vamos colocar um do lado do outro. Fé é confiança que vem do coração. É entrega sem reservas, é relacional, é um salto. Já a credulidade é concordância intelectual, é cálculo lógico, é transacional, é uma avaliação de risco. E segundo a fonte, o que a gente vê muitas vezes por aí são ambientes cheios de credulidade e não de fé. Tá, mas e aí? O que acontece quando essa confusão toda entre fé e credulidade vai parar lá na frente, no púlpito? Bom, o resultado é algo que a nossa fonte chama de exibicionismo teológico. E o que seria isso? É quando o objetivo de quem está falando deixa de ser edificar as pessoas e passa a ser impressionar. É quando se começa a usar um monte de detalhes espetaculares, muitas vezes até inventados, só para criar um show, em vez de comunicar a verdade de forma simples. A fonte que estamos analisando dá um exemplo que, nossa, deixa isso claríssimo. Imagina um pregador descrevendo aquela cena de Saul e Davi.
Aí ele começa a inventar detalhes que não estão no texto. As medidas exatas da mesa, ele calcula a velocidade da flecha que Saul atirou, analisa a física do voo e, no final, ele inventa um milagre, que Deus teria freado a flecha no ar. Então, qual é o ponto aqui? Isso tudo pode até parecer impressionante, pode deixar todo mundo de boca aberta, mas não é teologia, é puro espetáculo. E o que isso faz leva as pessoas a ficarem maravilhadas com a sabedoria do pregador, com a informação secreta que ele tem. Isso incentiva a credulidade nele e não a fé genuína em Deus. Tudo bem, mas na prática, no dia a dia, por que essa distinção toda é tão importante assim? Bom, porque ela define o resultado final, o tipo de vida que se vive. E nesse ponto, a fonte é bem direta. Diz que não se pode ter autoridade moral e espiritual para ensinar algo que não se vive. Ou seja, a autoridade para falar de fé não vem só do conhecimento teórico, mas da vida prática. A fé de verdade tem que aparecer no comportamento, numa vida íntegra. É por isso que a teologia de verdade importa tanto. Quando ela é feita do jeito certo, ela se torna uma ferramenta poderosíssima. Ela ajuda a organizar a mente, a ter clareza, ela trabalha no desenvolvimento do caráter e mais, ela dá capacidade intelectual para a gente servir melhor, ela dá firmeza, dá ousadia. Porque no final das contas, o objetivo é esse, né? Viver uma vida que Deus aprovaria. Uma vida de integridade que seja construída em cima de uma fé genuína e não em cima de um monte de cálculos ou de aparências. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Aquilo em que se crê é baseado num risco calculado, numa avaliação de probabilidades? Ou seja, é credulidade? Ou é uma entrega confiante, um verdadeiro salto de fé? A resposta para essa pergunta, bom, ela muda tudo.